Introdução. Já vou logo avisando. Quem veio a essa página esperando ver episódios perdidos que envolva cenas assustadoras com hiperrealísticas tomadas do cadáver de um garoto, um episódio perdido que nem mesmo o criador do programa sabe que existe, esse não é o texto que procura. Antes, porém, de escrever o episódio, seria interessante você saber um pouco da história desse episódio. Bem, acho que vocês já devem conhecer o desenho chamado de Um Incrível Mundo de Gumball, The Amazing World of Gumball, no original, um desenho bem recente do Cartoon Network. Sendo do Cartoon Network, você não espera um desenho com temas muito adultos, como são South Park, Family Guy e Os Simpsons. Bem, esse é o novo Gumball. Acontece que antes de o programa ficar assim, o criador do desenho, Benny Bocquelet, imaginava roteiros bem próximos ao dos desenhos citados acima antes de lançarem o piloto. Bocquelet e a equipe reunida por ele para produzir os primeiros episódios, já haviam escrito diversos storyboards. São esses os tais episódios perdidos. Nada mais do que exemplares de Um Incrível Mundo de Gumball que, por razões que desconheço, nunca chegou à TV, dando espaço a uma versão mais familiar do desenho. Mas o que tem a ver com isso? Um amigo meu, o qual chamaremos de Paul, integrava essa equipe de edição. Na verdade, o nome dele era Paulo, mas na hora de pronunciar esse termo, todos da equipe, por não estarem acostumados ao português, os chamavam de Paul, que ele acabou adotando como nome artístico. Como éramos bem próximos, como amigos, se lhe ocorreu alguma dúvida em sua cabeça, ele me confiou exemplares dos storyboards que ele e a equipe produzirá. Ele me disse que era só o que tinham feito sobre os episódios, agora se um vídeo de verdade chegou a ser produzido isso eu não sei. Ele disse que não, mas ele não é conhecido como o Honesto Paul. De qualquer forma, tudo que eu tenho são os storyboards, mas eu garanto a ele que não botaria nenhuma foto deles na internet, se quiser acreditar que isso é uma desculpa das piores, o direito é todo seu. Mas como não garante nada sobre transcrever suas histórias, o episódio começa com os Wattersons, a família principal do programa, andando de carro por uma floresta à noite. Não havia qualquer sinal de civilização por perto, exceto, lógico, a estrada em que eles estavam dirigindo. Não havia nenhum carro a mais passando pela estrada. Eis que descobrimos o porquê de eles estarem ali. Richard, o coelho rosado e gigante, havia seguido as indicações de um mapa astral achando que fosse um mapa da estrada. Há o uso de humor nos episódios. Antes que perguntem, sim, Richard é tão idiota quanto Homer Simpson, depois dessa, talvez seja ainda mais estúpido. Os Wattersons, oficialmente perdidos na floresta, não sabem o que fazer, até Nicole, a mãe, sugerir procurar uma cidade onde possam passar a noite, que todos concordam ser o melhor a se fazer. Todos exceto Darwin, o peixe, que sugeriu trocar de pai, outro momento de humor, mas aí você já vê a diferença. No desenho da TV, Darwin é um bom rapaz, ele nunca, por mais anta que fosse, diria algo do tipo. Continuando a viagem, os Wattersons logo avistam um sinal de civilização ao longe, uma pequena cidade, dessas cidades do interior americanas, apenas casas, nenhuma estrutura que tivesse mais de 2 andares. Caminhando um pouco pela cidade, minúscula por sinal, para se ter uma ideia do tamanho dela, imagine uma cidade do tamanho de South Park, eles encontram uma pousada para passar a noite, ou as noites, já que aquele povoado parecia estar a quilômetros de qualquer outra cidade. Ao entrarem na pousada, eles se deparam com a atendente, uma senhora idosa. Mas o que mais me chamou a atenção, ela era uma humana. Em todos os episódios de Um Incrível Mundo de Gumball, a gente se depara com bananas falantes, gatos falantes, frutas falantes, tem até um amendoim com pernas falante, para você ter uma ideia. Mas a coisa mais próxima de um ser humano era uma personagem que era um queixo virado de ponta cabeça, filmado em live action. Nicole, logo após conseguir um quarto para toda a família, conta a história que a família passou, e pergunta se ela pode ajudar. A velhinha disse que seria difícil arranjar ajuda, não é costume eles receberem visitantes por ali. Gumball, o personagem central, pergunta então por que ela havia aberto uma pousada, se nunca recebia turistas por lá. Antes que ela pudesse responder, Richard interrompe, dizendo que havia visto alguém na janela da pousada, que fica bem ao lado da porta de entrada.
A velhinha diz que não era ninguém, e mostra à família o quarto deles, com uma única cama de casal, sendo que há 5 pessoas, e Richard sozinho já ocupava meia cama. A atendente disse que era o único quarto que eles poderiam alugar, porque era o único quarto da pensão. Sem alternativas, eles decidem ficar por ali. Nesse momento, Anais, a coelhinha pequena, espirra. A atendente se aproxima dela, falando feito um macaco, como você faz quando vai falar com o filho recém-nascido de seu irmão, perguntando se alguém não estaria gripado. Kumbal, o único que sobrou, diz que não é uma gripe, e sim uma doença cujo nome não consigo me lembrar agora. Aparentemente, essa doença não tinha nada demais, mas ao ouvir qual era o problema com Anais, a atendente parece ter ficado bastante assustada. Forçando um sorriso de que estava tudo bem, ela pergunta se eles não querem comer alguma coisa, depois de horas na estrada. Todos vão ao restaurante, exceto Anais, que estava muito cansada, e prefere ficar por lá. Na saída do quarto,